santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram, e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e o assobio, como vós estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimardes incenso. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. O rei Acais, que é o antecessor e pai de Ezequias, tinha sido, ou por não dizer, o pior rei de Judá. Ele tinha sido tão ruim que chegou a fechar o templo, fechou as portas. Foi decretada a falência da fé. Ele buscou força dos deuses, dos reis da Síria e de outros, porque ele julgou que aqueles reis tendo vitória sobre o rei de Judá, no caso ele, certamente porque os seus deuses eram mais poderosos do que o Deus que ele servia. Ainda existe nos nossos dias muitos de nós crentes que não acreditamos realmente no poder do nosso Deus. E Acais então destruiu a fé. Esse texto que nós lemos então é o filho dele, o rei Ezequias, que não seguiu o exemplo do pai e agora conclama o povo para que possa purificar o templo. Inclusive, o rei Acais negociou com outros reis a entrega de parte do templo para outro rei. Entrega da parte do palácio do rei e dos príncipes para o rei. Olha, outros reis de outras nações vieram e se apossaram de parte da casa de Deus e das casas dos príncipes e do próprio palácio. Era um domínio total. Quantos de nós, na jornada da nossa fé, chegamos ao extremo
de descrer em Deus. Muitos se afastaram da igreja, se afastaram de Jesus. Estão no mundo caído nessa vida, numa situação pior do que quando não eram crentes. Jerusalém estava então numa situação difícil. Quando o rei Ezequias assume o governo com 25 anos de idade, ele então chamou todo o povo na praça, que a Bíblia chama de Praça Oriental, no centro da cidade, e então começa a falar conforme o texto que nós acabamos de ler. E qual era a sua proposta? Que a casa de Deus deve ser um lugar santo de oração e de adoração. Então ele chama os levitas, a tribo escolhida por Deus para exercer o sacerdócio. Ficaram mais apegados ao reino de Judá, porque era o reino considerado da descendência de Davi, logo com comprometimento de Deus por meio de aliança, de fazer com que todos os reis pudessem seguir as orientações e proceder conforme Davi, que foi sempre estabelecido como modelo. Quando o rei era ruim, então o texto diz: não seguiu o caminho do seu pai Davi. Quando era bom, andou nos caminhos de Davi. E Ezequias, certamente desde novo, começando a observar o procedimento do seu pai, o soberano, não foi na mesma linha, porque, em regra geral, os filhos seguem a orientação dos pais, seguem aquele exemplo. Mas aquele menino, aquele rapaz, começou a ver que não estava certo. Então, logo assumiu o comando da nação de Judá. Ele então conclamou o povo para buscar a presença de Deus e chamou os levitas para que purificasse o templo. Não se apresentava mais incenso, ou seja, não havia mais aquele momento solene, espiritual, de busca de Deus. Então os levitas se reuniram para este trabalho. Ezequias então estabelece o culto a Deus. A igreja, se ela também não vigiar, ela pode cometer seus erros. Estou falando aqui da igreja local. Porque a igreja do Senhor, a igreja invisível, existe desde a fundação, desde o dia de Pentecostes, em todas as nações. Essa é uma igreja invencível. Mas todas as pessoas que fazem parte da igreja invisível fazem parte de uma igreja local. A de pé é uma igreja local. Tem a sua sede aqui e tem as suas congregações. Existem umas normas, umas diretrizes geral de orientação para todo mundo, baseada nas orientações eclesiásticas superiores. Ele foi sendo punido por Deus.
todo pecado que o crente comete, depois de crente, sempre terá suas consequências. Nós já usufruímos, infelizmente, da consequência geral. E muita gente às vezes confunde a consequência do pecado de Adão como sendo uma maldição pessoal. É bom entender isso. A morte é uma consequência do pecado original. As enfermidades, isso não será removido nunca. Mas também há enfermidades que é em razão do pecado pessoal. Paulo disse, quando recomendava, dando as instruções sobre a ceia, disse, por causa disso há muitos doentes e muitos que dormem. Muitos crentes morreram por consequência do seu pecado pessoal, porque persistiu no seu erro. Mas nós não podemos julgar ninguém nesse particular. É preciso que se tenha cuidado para não dizer, o crente fulano de tal, a irmã fulano de tal, aquela pessoa está colhendo o que plantou. Porque não somos nós que analisamos e que damos essa recompensa. A recompensa é dada por Deus, positiva ou negativa. Se uma enfermidade for motivo para que as pessoas se aproximem de Deus, e isso tem exemplo da igreja constante. Pessoas, depois de abandonar a fé, de andar pelos seus caminhos, de cometer os seus erros, sabendo que estavam erradas e não corrigindo, não sendo perdoadas por Deus, o Senhor, por amor a elas, traz o chicote da correção. E Deus corrige a quem ama. É melhor a pessoa ir para o leito da enfermidade, se arrepender e ser salvo, do que gozar de plena saúde o tempo todo e morrer no pecado. Trazendo o texto lido para cá. Todas as pessoas que congregam numa igreja têm a responsabilidade, o compromisso do zelo dela. Falando da estrutura do templo. Embora a igreja, hoje, antigamente não era assim, que todas as pessoas que trabalhavam na igreja eram voluntárias, porque a igreja não tinha dinheiro, mas à medida que a igreja foi crescendo, os crentes foram melhorando de vida e pessoas de melhor situação financeira foram se convertendo e sendo fiéis a Deus dos seus dízimos, foi sendo mais assim como o pai corrige o filho. A não ser uma ignorância extremada, todo pai, toda mãe corrige os seus filhos baseado no princípio. O princípio da vitória, o princípio do amor, o princípio de fazer daquela pessoa alguém de valor. E às vezes isso necessita de correção. Por amor ao seu filho, à sua filha, cortando o coração, você a corrige, você o corrige. Não devemos corrigir os nossos filhos com ira, espancá-los, esbofeteá-los, mas podemos usar a vara, o chicote,
e dá uma surrazinha nele. É a Bíblia que fala. Existe país, a Suécia, por exemplo, não há correção dos filhos. É uma cultura. Mas o que a Bíblia diz? Se o filho for merecedor de correção e você não faz, você contribui para que a alma daquele filho ou daquela filha vá para o inferno. A correção tem um propósito. Então, neste momento, conforme a leitura, o rei Ezequias chama os homens responsáveis pelo zelo, pelo cuidado, pelo culto, pela restauração do templo e o santifica. Ordena tudo, traz o incenso de volta, o culto cotidiano, para que pudesse a fé dos judeus ser restabelecida. Se alguma igreja fechar as portas por algum motivo, para onde vão os crentes? Vão procurar outra igreja local. Essa igreja, que foi inaugurada agora, a sede mundial do Ministério de Madureira, lá nos Estados Unidos, ela estava fechada. Pertence a uma outra igreja, que infelizmente permitiu que ela fosse fechada, mas não entrega ao mundo, até que apareceu a chance, a oportunidade para que ela fosse reaberta. Você ama a sua igreja? Você não pode amar uma igreja mais do que a sua. Você pode ter saudade da igreja que você converteu, onde você conviveu, onde você congregou por algum tempo, mas agora você está aqui. Então os seus interesses é aqui. Toda a sua atividade é aqui. É aqui que os sacramentos são ministrados em seu favor. É aqui que a palavra é ministrada ao seu coração. É aqui onde você vem e se prostra diante de Deus e com Ele conversa. E a Ele ora, e daqui sobe as orações ao trono de Deus, de onde emanam as bênçãos para todo o povo. Vamos ser unidos, comprometidos e zelosos pelo tempo. Voluntários. Mas mesmo assim, sendo assalariado, tem que fazer isso com amor. Sendo assim, um privilégio para elas estar fazendo isso. Mas elas dão conta de fazer tudo? Não. E todos nós temos que ter um zelo, um cuidado pelo santuário de Deus. Nós estamos passando por um momento de reforma. Todo mundo sabe disso. E por que essa reforma? Não seria necessária essa reforma, porque para os 70 anos nós fizemos uma reforma. Mas veio o sinistro. E agora temos que terminar. E o sinistro foi bem acentuado, embora não houve dano, não comprometeu a estrutura do templo, mas em parte sim, porque todo o telhado e todo o forro foi comprometido. A parte de som, a parte de ar-condicionado, tudo isso está sendo reconstruído. E se essa situação não bate o pesar no coração do crente, saber que a sua igreja está passando por isso, e você dá de ombros e não contribui,
então você se torna semelhante aos edomeus, semelhante aos descendentes de Esaú, que quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém e começou a destruir o templo, eles ficaram na porta achando bom que os judeus estivessem passando por tal tribulação. Então, Nabucodonosor foi o agente que Deus usou para convencer uma nação cujo reis não ouviu as palavras dos profetas. Só que Deus não teve Nabucodonosor nem Babilônia como inocente. Assim como todos aqueles que aplaudiram, dizendo: bem feito, é isso que vocês merecem, o castigo como repreensão por amor que Deus tinha ao seu povo que estava ocorrendo. Quando você vê um crente sofrendo uma luta, uma dificuldade, se você não puder ser solidário, cale-se. Deus não faz acepção de pessoas. E nós não morremos por ninguém. E a Bíblia diz: quem és tu que julga o servo alheio? Ninguém aqui é servo de ninguém. Nós somos irmãos em Cristo, mas somos servos do Deus Altíssimo. É Jesus que morreu, foi Ele que deu a vida. Somos servos dele, somos filhos de Deus. E cabe a Ele, a seu modo, a seu tempo, e se quiser, corrigir cada um de nós. E a correção, em vez de ser vista com temor, às vezes a gente, bem feito, está merecendo. Da igreja local e da igreja invisível. Jamais alguém faz parte da igreja invisível se não pertenceu a uma igreja local. Porque é na igreja local que você converte. É na igreja local que as ordenanças de Jesus, como o batismo e Santa Ceia, você então utilizou, você aceitou ser batizado e você toma a Santa Ceia todos os meses para que você possa meditar, para que você possa servir a Deus com gratidão e renovar em sua fé a esperança da vida eterna. Todos nós que aceitamos a Cristo, aceitamos para se ver livre do peso do pecado que cometemos. Pecado herdado e pecado praticado. Pecado herdado é chamado de pecado original. Todo mundo teve essa herança maldita herdada de Adão e Eva. Mas existe o pecado pessoal, aquele pecado que você pratica porque quer praticar. A raiz do mal está dentro de nós. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para perdoar o nosso pecado e os nossos pecados. O nosso pecado é o pecado original. A partir daquele momento que você aceita Jesus, então a filiação maldita passa, então você pertencer a outra filiação. Porque Jesus Cristo, o segundo Adão,
resgatou-nos dessa situação e nos fez filhos de Deus. No entanto, existe o pecado pessoal. Este pecado, ou pecados, esse aí são muitos, original é um, é herdado, e pecados são muitos. Os pecados que cada um pratica cotidianamente. Quando aceitamos a Cristo, nós recebemos então da parte de Deus toda uma estrutura espiritual para vencer o pecado. Satanás, que é maligno e não tem jeito para ele jamais se converterá, jamais deixará de ser maligno e jamais deixará de tentar as pessoas, trabalha diuturnamente para nos vencer. Então vem as tentações. Ele tem todo, ele facilita tudo isso. O mundo é o palco onde ele atua para que as pessoas cometam os seus pecados. A nação de Israel foi escolhida por Deus para ser dele, a única da terra, e deu uma terra para eles que pertencia a outros povos. E esses povos nunca desistiram de reivindicar para si de volta essa terra, até hoje. A criação do Estado palestino, que é uma reivindicação antiga, e que isso poderá acontecer, é a luta por aquele espaço. Então, passaram a congregar no templo que está lá em cima. Aqui nós estamos aqui provisórios. Lá é mais confortável, lá é mais amplo. Os cultos, aqui todo mundo vê que é um pouco mais difícil. Inclusive, cadê o povo que congregava lá em cima, que não cabia aqui e agora tem culto que tem cadeiras vazias? Alguém sabe desse povo? É a amostragem do povo de Israel. Um dia todos vamos prestar contas diante de Deus. Se alguém considera algum crente problemático, esse crente é difícil, mas nunca arredou daqui, está aqui, então quem sabe esse crente tem mais virtude do que aqueles que pareciam ser virtuosos, mas sumiram. Não contribui, e sem contribuição não tem como fazer o que tem que ser feito. Deus abençoe você, eu ficar de pé para encerrar.